A exemplo de Viçosa do Ceará, as terras pertencentes ao município de Tianguá foram primeiro habitadas pelos índios. A colonização da região ocorreu no século XVII, com a chegada de um fazendeiro português vindo da então Vila Viçosa. Aqui, ele se instalou e deu início a um povoamento. Na época, o povoado se chamava Chapadinha. No final do século XVIII, o já distrito de Chapadinha é elevado à condição de município, sendo desmembrado de Viçosa do Ceará e voltando a receber o seu nome original, Tianguá, que na língua tupi significa gancho de agarrar. Atualmente, Tianguá, que fica a 314 quilômetros de Fortaleza, desponta no cenário estadual como um importante destino para o turismo ecológico. O município é dotado de áreas privilegiadas em belezas naturais. Numa floresta localizada às margens da CE 187, que liga Tianguá à Viçosa do Ceará, encontramos, por exemplo, a Cachoeira das Sete Quedas. É um local de rara beleza, com clima agradável e paisagens encantadoras. Aqui é possível sentir a verdadeira sensação de liberdade. A mesma liberdade das águas que escorrem das encostas das serras e seguem livremente entre a mata, a caminho do mar. Outro local recheado de belezas naturais é o Parque da Floresta, a 6 quilômetros da sede do município. O acesso é pela BR-222, em direção a Sobral. O parque se destaca por ser um dos lugares mais visitados de Tianguá. O turista tem a oportunidade de conhecer as diversas espécies da flora local e cachoeiras simplesmente fantásticas, como a do Amor, com 15 metros de altura. Aqui há também uma imensa pedra dentro da mata que foi transformada em mirante. A vista é mais do que privilegiada. Ainda na área do parque, o visitante tem à sua inteira disposição uma grande área onde formações rochosas despertam a imaginação de quem as observa. Cada pedra parece ter uma magia. Basta olhar com atenção e definir qual a sua forma. No Parque da Floresta, alguns ambientes naturais foram transformados pela mão do homem sem agressão, criando assim outros pontos turísticos. Um bom exemplo é essa área onde funciona um pesque e não pague. Uma ponte de madeira sobre um lago é uma boa opção para turistas aventureiros. O artesanato também desperta a atenção de quem visita o município de Tianguá. A cidade oferece diversos produtos típicos da região. Aqui é possível comprar a tradicional cachaça, doces dos mais variados sabores e inúmeros outros produtos confeccionados por verdadeiros artistas. Ao chegar em Tianguá, o visitante dispõe de diversas opções de hospedagem. Com 302 anos de existência, a cidade de Viçosa do Ceará abriu as portas para o desenvolvimento da Serra da Ibiapaba. Inicialmente, essa região era habitada pelos índios Tabajara, da nação Tupi. A presença do homem branco começou com as missões jesuítas. No século XVI e início do século XVII, entre os anos de 1590 e 1604, exploradores franceses vindos do Maranhão tentaram invadir as terras que hoje compreendem o município de Viçosa do Ceará, mas acabaram sendo expulsos por Pero Coelho de Souza, que já fazia tentativas de colonização portuguesa no Ceará. Sob o domínio português, surge na região um pequeno povoado que dividia as terras com os índios. Surgia aí a cidade de Viçosa, que teve como marco importante da sua história a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, fundada no ano de 1695. Do norte do Ceará. Hoje, Viçosa do Ceará abriga um dos principais patrimônios arquitetônicos da Chapada da Ibiapaba. Além da Igreja Matriz, há também na cidade
outros prédios seculares que representam parte da colonização da Serra Grande, como também é chamada a região da Ibiapaba. São edificações que consolidam o turismo histórico de Viçosa do Ceará. Em destaque, o solar da família Pínio Pessoa, que tem 175 portas e janelas. O Gabinete Viçosense de Leitura, inaugurado em 1920 e atual sede da Câmara Municipal. Há também a Casa Paroquial. Residências de personalidades ilustres de Viçosa do Ceará também impulsionam a atividade turística do município. Um bom exemplo é a casa onde nasceu o jurista Clóvis Bevilacqua, que compõe o Memorial Clóvis Bevilacqua. Aqui, o visitante encontra registro da história e objetos pessoais do idealizador do primeiro Código Civil brasileiro. Os costumes do povo de Viçosa do Ceará também são uma atração à parte. Famoso pela produção de aguardentes, o município é uma referência por oferecer cachaça e licores de excelente qualidade. Um dos responsáveis por isso é o comerciante Alfredo Miranda, no ramo há 45 anos. Seu Alfredo tem à disposição dos clientes 41 tipos de licores, além de cachaça nova e envelhecida. Pessoa espirituosa e muito hospitaleira, ele está sempre sorrindo. Um pífaro de bambu é o companheiro inseparável. Música, cachaça e licor aqui fazem parte de um mesmo ambiente. Além do turismo histórico, Viçosa do Ceará também é destaque no turismo ecológico. E não podia deixar de ser. O município é bastante rico em belezas naturais. Na zona urbana da cidade, a dica é visitar a Pedra do Itaguruçu, uma grande rocha com cerca de 100 metros de largura, que forma um abrigo natural. Em dias de nevoeiros, o local recebe um toque todo especial da natureza. O vento sopra do sertão, cá entre as pedras do Itaguruçu. Um vento forte vem de lá. Para quem deseja contemplar uma bela vista da cidade, o local ideal é a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, conhecida como Igreja do Céu, por estar no ponto mais alto de Viçosa do Ceará. O acesso pode ser feito por uma estrada ou através de uma escadaria com 365 degraus. Aqui funciona também uma central de artesanato. Esse vento abrasador, voz de meu canto. Saindo um pouco da cidade, distante cerca de 6 quilômetros, uma outra atração turística é a Bica do Itarumã. Para se chegar até lá, alguns minutos de caminhada no meio da mata. Aqui encontramos 3 desportistas que estão em busca de emoção. Eles fazem parte do grupo Aventura e Ação, que pratica esportes radicais. Dessa vez, o grupo está se preparando para praticar o rapel. E lá vão eles. Para esses atletas, quanto mais íngreme a cachoeira, mais emocionante é a aventura. Qual é a sensação em poder dominar uma cachoeira como essa de 65 metros? A sensação é ótima. Primeiro que toma conta é a adrenalina. Você perde assim toda a noção de tempo e espaço e sente só o prazer em estar dominando essa gigante e saber que você pode contar com ela. Viçosa tem um potencial muito grande em ecoturismo. Vocês instruem as pessoas que queiram participar desse tipo de aventura? Isso, são os grupos formados e as pessoas que vêm até nós pedir para participar, ter o curso e tudo, então a gente ingressa as pessoas no Ação e Aventura. Viçosa do Ceará fica a 344 quilômetros de Fortaleza. O acesso ao município é pela BR-222 e CE 187. A rodovia estadual apresenta ótimo estado de conservação. É mantida pelo DERT, órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Na língua indígena, Ubajara significa homem da canoa. Esse nome foi criado pelos índios Tabajara, primeiros habitantes dessa região. A história do povoamento das terras que compreendem o município se deve a uma suposta jazida de prata que diziam existir por aqui. A notícia atraiu exploradores vindos das Minas Gerais. A prata não foi encontrada,
mas muitos que vieram à procura de riquezas acabaram se fixando e passaram a viver da agricultura, incentivados pelo clima ameno e terras férteis. O povoado, composto por agricultores, se transformou em vila e depois em cidade. Ubajara hoje é considerado o mais importante destino turístico da Chapada da Ibiapaba. O município fica a 329 quilômetros de Fortaleza. O acesso é pela BR-222 e depois pela CE 187. Aqui está instalado, por exemplo, um dos parques nacionais brasileiros administrados pelo IBAMA. O parque foi criado pelo governo federal em 1959 para preservar uma área repleta de atrações turísticas, onde a natureza demonstra todo o seu poder de perfeição. É no Parque Nacional de Ubajara que está instalado o único teleférico do Ceará, administrado pelo governo do estado através da Secretaria do Turismo. O bondinho, como é mais conhecido o teleférico, proporciona momentos de raro prazer. Ele liga um paredão à Gruta de Ubajara. Passeio perfeito para os turistas. São cerca de 500 metros de percurso, aproximadamente 15 minutos de pura emoção, de onde se pode contemplar os encantos da Chapada da Ibiapaba. Na entrada da gruta, o turista tem a oportunidade de conhecer parte da fauna silvestre local. É possível ver vários mocós, roedores típicos dessa região que habitam as encostas das serras. Mas é no interior da gruta onde estão reservados momentos que misturam emoção e prazer. Diversas formações rochosas, esculpidas pelo tempo, dão um toque de magia ao lugar. Aqui, os guias turísticos, devidamente treinados, são responsáveis em informar com detalhes as curiosidades da gruta. Ao todo, são 720 metros de extensão. O percurso livre para a visitação é de 420 metros, o suficiente para deixar qualquer visitante encantado. Numa outra área do Parque Nacional, mais paisagens deslumbrantes, como a da trilha que leva ao distrito Araticum. Essa estrada centenária, toda em pedra, era utilizada pelos índios. O nevoeiro transforma a trilha num lugar encantador, que mais parece uma região da Europa. Só que nós estamos mesmo em Ubajara. Por essa mesma trilha, se chega a dois lugares incríveis, tamanha são suas belezas. Primeiro, o Riacho das Minas, que segue pela mata. Depois, a Bica do Cafundó, local ideal para um bom banho. Aqui é possível também apreciar a visão de um mirante situado no topo de uma cachoeira. Esse lugar é muito procurado pelos amantes de esportes radicais. Já na zona de sertão do município, a dica para desfrutar bons momentos de lazer é a Cachoeira do Boi Morto, que fica a 24 quilômetros da cidade de Ubajara. O suporte e as atrações turísticas de Ubajara têm sido fornecido através de uma boa infraestrutura. Para aproveitar ainda mais todas essas riquezas, vários projetos estão sendo elaborados no município. O objetivo é fazer da atividade turística uma das mais importantes fontes de renda do município de Ubajara. Voa livre, voa livre, voa. Ibiapina fica apenas a 10 minutos de Ubajara. Seguindo pela CE 187, a distância entre um município e outro é de apenas 9 quilômetros. Cidade de clima agradável, variando entre 18 e 25 graus, Ibiapina tem um povo acolhedor e também se destaca nessa região por contar com diversas belezas naturais. Na sede do município se respira um ar de tranquilidade, característica que não foi herdada dos primeiros habitantes, os indígenas. Segundo dados históricos, nessas terras habitavam índios hostis. Uma aldeia conhecida como Jurupariguaçu chegou a ser considerada a maior e mais temida da Chapada da Ibiapaba. Mas isso faz parte de um passado bem distante. Hoje, o município de Ibiapina se prepara para impulsionar uma atividade que promete se tornar uma das mais importantes geradoras de emprego e renda dessa região, o turismo. Potencialidades naturais, Ibiapina tem de sobra. Basta seguir por trilhas ecológicas como essa.
Nossa primeira dica é uma cachoeira que está localizada a 4 quilômetros da cidade. O acesso é pela rodovia CE 442, que liga Ibiapina ao município de Mucambo. Depois é seguir por um caminho estreito aberto na mata. As dificuldades são superadas pelo prazer de estar em contato direto com a natureza. 30 minutos depois, se chega a um local encantador. Essa é a Cachoeira do Pajé. A paisagem é de encher os olhos. Aqui, o ideal é parar um pouco e desfrutar de bons momentos. Aproveitar o que Ibiapina tem de belo. Numa outra área que fica entre Ibiapina e São Benedito, seguindo pela CE 187, nosso destino é uma outra cachoeira. O passeio começa no sítio Baixão, a 24 quilômetros da sede do município. Mais uma caminhada por trilhas ecológicas e a primeira atração turística surge à nossa frente. Uma bica cheia de encantos que forma uma piscina natural bem no meio da floresta. O local é mais do que apropriado para um bom banho. Muita gente aproveita a oportunidade. Essa é a bica do Monte Belo. Minutos depois, chegamos ao nosso tão esperado destino, a Cachoeira do Monte Belo, de onde se tem uma vista mais do que privilegiada dessa região, que é coberta por uma densa e bonita vegetação. Estima-se que essa cachoeira tenha cerca de 60 metros, ideal para a prática do rapel. Os mirantes existentes aqui também são importantes atrações turísticas. Entre eles está o que leva o mesmo nome do município, Mirante Ibiapina. Fica às margens da CE 442, acesso para a cidade de Mucambo. É uma oportunidade única de contemplar o bonito vale que fica nas encostas da Chapada da Ibiapaba. Explorar turisticamente todas essas potencialidades é apenas uma questão de tempo. Em Ibiapina, já existem vários projetos que visam aproveitar tudo o que o município tem de bonito. Um desses projetos é o da construção de um hotel municipal. O município de São Benedito é vizinho a Ibiapina. A distância entre uma cidade e outra é de cerca de 10 quilômetros. Assim como os demais municípios da Chapada da Ibiapaba, São Benedito também foi primeiro habitado pelos índios. Era a tribo dos Tabajara. A presença do homem branco ocorreu com a chegada do explorador Pero Coelho de Souza, que dava sequência à colonização portuguesa na região. Aqui, Pero Coelho instalou um arraial. A denominação São Benedito é uma alusão ao santo de mesmo nome, por quem os moradores do arraial tinham grande devoção. A primeira igreja em honra a São Benedito foi erguida por volta de 1841. No mesmo local está a igreja matriz da cidade. A atividade turística em São Benedito, incentivada pelas belezas naturais do município, vem sendo aos poucos melhor estruturada. Um dos destaques do setor é uma cachoeira, que fica a 4 quilômetros da sede do município. Para chegar até a queda d'água, é preciso percorrer uma trilha cheia de emoções. O esforço vale a pena. A Cachoeira do Buraco da Velha é, sem dúvida alguma, impressionante. Outra dica de puro turismo ecológico fica um pouco mais distante, a cerca de 15 quilômetros da cidade de São Benedito, e que merece ser visitada. Uma trilha descendo a encosta de uma serra nos leva a uma cachoeira simplesmente fascinante, a do São Cristóvão, uma queda d'água de aproximadamente 30 metros de altura.
Nas áreas onde estão instaladas as atrações naturais, o turista que visita São Benedito tem também a oportunidade de conhecer parte dos costumes do povo dessa região. Às margens das estradas que cortam o município, é possível ver, por exemplo, instalações rústicas como essa, onde se produz a farinha de mandioca. Esse tipo de atividade conta com o apoio do governo do estado, através do Projeto São José. São Benedito, a atividade produtora de rosas, considerada a mais estruturada do Ceará, também se transformou numa atração turística. Isso se deve a uma política do governo do estado de incentivo à floricultura. As ações nessa área são desenvolvidas pela Secretaria da Agricultura Irrigada. Dos 6 agropolos da SEAGRE existentes no estado, cujo objetivo é fornecer assistência técnica aos produtores rurais, um está instalado aqui na Ibiapaba. A cidade de São Benedito hoje é conhecida como a capital cearense das rosas. Para constatar essa realidade, a dica é visitar a Cearosa, uma fazenda localizada no distrito Inhum-Sul. O empreendimento cultiva rosas com tecnologia de primeiro mundo. A cidade de Guaraciaba do Norte está localizada a uma altitude de 903 metros em relação ao nível do mar. O clima aqui varia entre 17 e 25 graus. O município fica distante 315 quilômetros de Fortaleza. O acesso mais rápido é pela BR-020 e depois pela CE 257, uma rodovia estadual em excelente estado de conservação, administrada pelo DERT, órgão do governo estadual vinculado à Secretaria da Infraestrutura. A exemplo de outras cidades da Serra da Ibiapaba, Guaraciaba do Norte surgiu a partir do século XVIII, na medida em que se povoava as ricas terras dessa região. O primeiro nome dado a um pequeno aglomerado de casas que havia se formado em volta da capela de Nossa Senhora dos Prazeres, hoje Igreja Matriz, foi Rua Nova. Já na condição de vila, o lugar se chamou também Campo Grande e Vila Nova del Rei. Só depois é que recebeu o definitivo nome de Guaraciaba do Norte. Na língua tupi, Guaraciaba significa cabelo cor de sol. Nesse município é fácil constatar o quanto a Serra da Ibiapaba é rica em belezas naturais. A 21 quilômetros da cidade, às margens do rio Inhum-Sul, a nossa primeira dica. Se você vem a Guaraciaba do Norte, não pode perder o banho na Cachoeira dos Morrinhos. Não muito distante daqui, um outro local que de forma alguma deve ser esquecido. É a cidade de Pedras, ainda quase inexplorada. Essas imensas formações rochosas, situadas na imensidão da zona de Carrascal da Chapada, traduz todo o poder de criação da natureza. Nesse local é possível ver pedras que foram talhadas ao longo de milhões de anos. Algumas têm formas de animais, outras mais parecem torres de uma cidade perdida. Nesse lugar, cheio de encantos, o ideal é deixar que a criatividade fale mais alto. Outra dica em Guaraciaba do Norte, que também deve fazer parte de um bom programa de viagem, é conhecer o artesanato local na sede do município e visitar os engenhos de cana-de-açúcar existentes nessa região. Aqui há dezenas deles. Em engenhos como esse, o visitante pode acompanhar todo o processo de produção da tradicional rapadura. É pensando em aproveitar bem esse potencial que o município de Guaraciaba do Norte vem elaborando projetos destinados ao incremento da atividade turística. A ideia é mostrar ao visitante tudo o que há de mais belo e encantador no município.
Antes de conferirmos as belezas naturais de Carnaubal, vamos primeiro conhecer um pouco da origem desse município, que está localizado na região de Carrascal da Chapada da Ibiapaba, a 341 quilômetros de Fortaleza. As raízes da cidade de Carnaubal remontam à segunda metade do século XIX. A formação do primeiro povoado aconteceu quando o fazendeiro Manuel Estórgio de Brito doou 400 braças de terras para o patrimônio eclesial da região. Após essa doação, foi erguida uma capela em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira do município. Ao redor da pequena igreja foram surgindo as primeiras casas. De povoado, Carnaubal foi aos poucos evoluindo, chegando à condição de vila e depois distrito, pertencente ao município de São Benedito. A cidade chegou a ser chamada também de Olho d'Água da Cruz e Carnaubal dos Estógios. O nome Carnaubal é em função de uma imensa área ocupada por carnaubeiras que no passado existia por aqui. O acesso à cidade é feito pela CE 323, que liga o distrito de Inhanssul, em São Benedito, a Carnaubal. Um percurso de cerca de 20 quilômetros, facilitado pelas excelentes condições de trafegabilidade da rodovia, que é mantida pelo governo do estado através do DERT. Em Carnaubal, é possível visitar alguns prédios antigos que representam um pouco da formação histórica do município. É uma viagem ao passado pelo patrimônio arquitetônico. O município de Carnaubal está situado a uma altitude de 763 metros em relação ao nível do mar. Aqui, o clima varia entre 23 e 30 graus. Um dos principais recursos hídricos de Carnaubal é o rio Inhanssul, que corta a cidade. Nas suas margens estão as mais importantes atrações turísticas do município. As formações rochosas existentes no rio favoreceram a criação de balneários bem estruturados. Em Carnaubal, as ações do homem passaram a interagir com as obras da natureza. Uma dica é visitar, por exemplo, a Cachoeira do Sítio Parque das Águas, localizado a 6 quilômetros da sede do município. A propriedade é particular, mas fica aberta a visitações. Outra opção é o Balneário Cachoeira Parque, a 2 quilômetros da cidade. Aqui foi construída uma barragem que forma um lago de água calma e fria, ideal para um bom banho. Logo após a barragem, uma queda d'água natural foi preservada, outra excelente opção de banho. Localizado às margens do rio Inhanssul, esse empreendimento concentra a maioria dos eventos de lazer promovidos no município. Muitos dos projetos voltados para o setor de turismo de Carnaubal envolvem esse balneário. Ipu está situado em posição de destaque como elo de ligação entre o Sertão Central e a Serra da Ibiapaba. Tem 75% de seu território na região do Polígono das Secas e os demais 25% na região serrana. O município fica a 288 quilômetros de Fortaleza. O acesso é feito pela BR-020 e depois CE 257. O município fazia parte das 20 léguas de terra doadas em 1694 pela Corte de Lisboa à latifundiária Joana de Paula Vieira Mimosa, que contribuiu para a catequese dos índios Tabajara, primeiros habitantes dessa região. Em 1740, já existia aqui um pequeno arraial. 25 anos depois, foi erguida uma capela em honra a São Sebastião, padroeiro do município. Em seu entorno surgiu um povoado que era chamado de Papo. Quando foi elevado à condição de vila, recebeu a denominação de Vila Nova del Rei. Depois passou a se chamar Ipu, que no vocabulário tupi significa queda d'água. Historicamente, o município representa um importante polo regional e ponto de confluência entre os povoados da Serra da Ibiapaba e do Sertão do Ceará.
lugar onde se realizavam trocas de produtos das duas regiões. Hoje, essa tradição ainda é mantida. Ipu abriga a maior feira livre da região. Com um patrimônio arquitetônico conservado e bastante rico, a cidade de Ipu se destaca por oferecer condições ideais para o turismo histórico, através de prédios seculares, a exemplo da Igreja Matriz de São Sebastião, antigas edificações públicas e privadas, como as do comércio e imponentes residências, é possível saber um pouco sobre a formação dessa cidade que está encravada no sopé da Serra da Ibiapaba. Essa privilegiada posição geográfica de Ipu proporcionou ao município um outro tipo de riqueza, dessa vez oferecida pela natureza. Nas encostas da Chapada estão diversos atrativos. Além do verde exuberante das matas, há também inúmeras bicas de água cristalina. Mas nenhuma é tão bela e fascinante quanto a famosa bica do Ipu, com 130 metros de altura. Ela está localizada num ponto tão estratégico que é possível contemplar seu encanto de vários pontos da cidade. Esse cartão postal do município serviu até mesmo de inspiração para o romancista cearense José de Alencar, em uma de suas obras literárias mais importantes, Iracema. Segundo o livro de José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, como era conhecida a Índia Iracema, tomava banho nessa cachoeira. O artesanato também se destaca entre as atrações do setor turístico dessa região. Na cidade, por exemplo, a dica é visitar essa pequena loja que fica na estrada da Bica do Ipu e oferece diversos produtos feitos por verdadeiros artistas. Aqui, muitas das peças artesanais têm influência indígena, como os produtos feitos com corda e barro. O visitante pode levar também uma lembrança que representa a mais bela queda d'água do município. A Bica do Ipu está estampada em camisas e vários objetos de decoração. Esses produtos estão expostos também na Central de Artesanato do Ceará, localizada em Fortaleza. Com tantas opções de incentivo à atividade turística local, o município de Ipu não para de elaborar projetos voltados para esse setor.